mas tem aquela coisa que incomoda lá dentro, porque eu sentia isso. Eu comecei a frequentar, tal, e tinha umas coisas que me incomodava, e não me fazia me sentir bem, mesmo não sabendo se aquilo era verdade ou uma heresia, né. O que explica isso? O Espírito Santo dentro da gente, querendo mover a gente dali para algum lugar? O que seria de Olha, fato? pode ser o Espírito Santo, claro, claro, se você tem uma relação, uma comunhão com Deus, pode ser, não tenha dúvida. Pode ser isso, pode ser algumas dessas questões que eu falei aqui, que às vezes são usadas estratégias psicológicas, e isso às vezes fere algumas coisas que a gente mesmo tem dentro da gente. Você não está falando do contexto bíblico, nada, mas alguns valores que a gente tem, né, alguns confrontos psicológicos ali, então são usadas estratégias psicológicas que ferem, a gente se sente mal com isso, aí, peraí, tem alguma coisa errada com isso, não sabe muito bem explicar didaticamente. Né? Agora, tanto a questão psicológica como aí o próprio Espírito Santo, ambas as situações podem acontecer juntas ou separadas, pode acontecer. No meu caso, eu geralmente é por questões, princípios aí pontuais, algumas questões pontuais que eu observo. Então, por exemplo, né, tem uma comunidade aqui, uma cidade, uma cidade que foi aberta há pouco tempo agora, eles são na cidade de Lisboa, aí tinha uma outra cidade aqui perto, e tinha um grupo de pessoas que estavam aqui. Mas eles nunca se reuniam aqui. Faziam nada aqui. Tinha que ir para outra cidade no templo lá. Passaram anos fazendo isso. Agora eles estão se reunindo porque tem um templo. Pô, nunca fizeram nada na cidade. Nunca se envolveram com nada. Não reuniram. Sabe? Nunca se preocuparam em ter comunhão e relacionamento. Agora que eles fizeram o templo lá, agora é a comunidade da cidade. Porra, não. Não é. Não é, porque há anos eles não fazem nada, não se envolvem com nada. Agora vão se envolver? Então o objetivo não é Deus, não é a sociedade, não é o reino, não é aquele que precisa, não é o perdido. É a instituição. E ponto. Eu falei isso para alguns deles. Porque o que vocês estão interessados é na instituição de vocês. Porque enquanto não tinha instituição aqui, vocês não colocavam a cara. Agora tem instituição, agora vocês sorriem para todo mundo, abraçam as pessoas, convidam e tal. Ah, vai pro inferno. Não, não. Eu não tinha valor nenhum enquanto não tinha instituição aqui. Agora, umas 3, 4 pessoas me convidaram. Ninguém me chamou para casa deles. Vamos conversar, vamos ir, vamos reunir e tal. Não, não tem valor nenhum. Agora que tem um templo da instituição, com o nome da instituição, agora sim. Então, assim, são alguns apetrechos que é colocado que já denuncia o propósito, as Coloca lá no motivações, Paulo, filho. e não tem como, Aqui, ó. não tem como a pessoa ter a motivação errada, mas agir certo. Não vai acontecer isso aí, ok? Vamos lá. Então, dito e entendido a ideia da heresia, vamos partir para a seita agora. Uma vez que a heresia é um conceito distorcido de uma verdade absoluta, né, estabelecida, seita já não é isso. Heresia é um conceito. Seita é um grupo. É um grupo de pessoas. Abra comigo em Atos, ó. Daiane abre em Atos capítulo 24, verso 5 e 14. Atos 24, verso 5 e 14. Regina está com a Bíblia aí, né, Regina? Atos capítulo 26, versículo 5. Por favor. Vamos lá. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa das nossas religião. Pronto, obrigado. Regina. 5, 26, 5. Isso? 26, 26, 6. 6. 26, 5. Ah, 5.
pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. E assim os quiseram testemunhar, porque vivi fariseus conforme as seitas mais severas da nossa religião. Então, pronto. Atos 24:5, eu vou ler aqui, ó. Temos achado que este homem é uma peste. Está falando de quem? Paulo. E promotor de sedições entre os judeus, de brigas entre os judeus, por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Atos 24:5, eu acabei de ler. Então, ali, quando Paulo está perante o tribunal do governador Félix, eles falam: ó, esse cara é o principal que está causando confusão entre os judeus. E é o principal defensor da seita dos nazarenos. Perguntinha agora para vocês, senhoritas e senhorito. Quem era essa seita aqui? Um grupo, Um uma grupo. religião, Que grupo é esse? A seita dos nazarenos. Quem era? Grupo cristão, é. os cristãos. Os cristãos seguidores de Jesus. Eles eram a seita. A igreja aqui, cristã, era a seita. Por que isso? Vocês precisam prestar atenção no que eu vou dizer agora, ok? Seita é um grupo que saiu de outro grupo. É uma divisão que aconteceu. Então, olha só. Existia a ideia do judaísmo, correto? Algumas pessoas conheceram Cristo e saíram do judaísmo e começaram a professar uma fé que tinha como base a fé de Abraão, mas agora na revelação desse Cristo. Acompanharam o que eu estou dizendo? Então, se eles saíram, mantiveram a base da fé de Abraão e acrescentaram outras coisas, seita. Isso é uma seita. É um grupo que saiu de outro grupo, manteve uma parte e tem outras coisas novas. Isso é uma seita. Então vamos lá. Islamismo é uma seita? Não, porque o islamismo não saiu da ideia cristã. Agora, o Testemunha de Jeová, fundado por Charles Taze Russell, pilantra pra caramba, ele sai da ideia cristã, sai das igrejas cristãs, mantém alguma base de algumas coisas e acrescenta outras. Seita, dentro da ótica cristã, é uma seita. Por que que o catolicismo diz que o protestante é seita? Porque o Lutero estava lá dentro e saiu de lá. Então, na ótica católica, o evangélico é uma seita. Porque saiu de lá, manteve algumas coisas, usa a Bíblia, por exemplo, né? Mas mudou outras. Por que que o protestante fala que o catolicismo é uma seita? Porque o protestante vai dizer assim, olha, a igreja cristã verdadeira nunca foi a católica, sempre houveram os cristãos. E estes aí, desde Constantino, eles fizeram o quê? Eles saíram da igreja verdadeira cristã lá em Atos para formar o grupo deles. Mantiveram algumas bases e acrescentaram outras coisas. Então, eles são uma seita. Deu para compreender? Enquanto a heresia é um conceito, uma ideia, a seita é um grupo que se utiliza da heresia. Oi, Daiane. O que eu ouvi um dia referente à seita foi que quando eles têm uma outra. Como os adventistas, eles seguem a Ellen White. Ah, tá escrito na Bíblia, mas a Ellen White falou isso, isso, isso. Que quando eles tiram o texto daqui e dão prioridade para o livro secundário, que isso caracterizava como uma seita. Isso tem fundamento ou não?
essa é uma das características. Mas agora eu vou falar para vocês os pilares que sustentam uma seita. São 5. Okay? Ou seja, essa é uma das características. Não é um pilar, mas é uma das características de uma seita. Certo? Uma seita tem várias características aí que eu vou compartilhar com vocês já já. Mas eu preciso falar primeiro sobre os 5 pilares que sustentam uma seita. Então você vai olhar para esse grupo e vai perguntar o seguinte: esse grupo, oficialmente, o que eles pensam sobre tal coisa? São 5. 5 palavras. Bora lá? Primeiro, eu vou falar os 5, depois eu explico. Vamos lá. Primeiro, pecado. Segundo, salvação. Terceiro, Bíblia. Quarto, Jesus. 5, Trindade. Pecado, salvação, Bíblia. Jesus e Trindade. Então vamos lá, como é que funciona isso então? Bem legal. Isso é bem legal. Eu criei essa forma aqui em 2003 para identificar uma seita através desses 5 pilares. Então você chega para a Adventista do sétimo dia e vai perguntar assim, ó, o que a Adventista do sétimo dia acredita em relação ao pecado? A Bíblia tem o seu pensamento próprio sobre o pecado, mas o que a Adventista do sétimo dia entende como pecado? O que é o pecado? Como é que funciona a questão do pecado? E vai deixar a doutrina adventista do sétimo dia responder. Se a doutrina da adventista falhar nesse quesito, é seita. Falhou em um ponto, em um pilar desse daqui, é seita. Por quê? Saiu, manteve algumas bases, mas criou outras. E esses 5 são pilares. Se eu não entender que o pecado separa o homem de Deus, e o pecado é essa separação do homem e Deus, não tem como. Não tem como. Não vou aprofundar aqui, que vamos aprofundar essas doutrinas aqui mais para frente. Tá? Salvação. O que é que a adventista, o que a testemunha de Jeová acredita sobre a salvação? Dá para ser salvo se não guardar o sábado? Na doutrina da adventista do sétimo dia, dá para ser salvo? Não é naquilo que, não é no blá 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 que o Rodrigo Silva conta na internet. Não é nesse chavequinho que ele fala, ai, não, porque ó, do coração e não sei o quê, que olha, eu sei aqui na questão escrita, mas não é, porque lá na doutrina não é assim que está escrito. E o que vale é o que está escrito. O que vale é a lei imposta pela religião. Não é o que uma pessoa isolada que vai na religião fala. O que vale é o que está escrito. O que vale para a gente não é isso aqui? Então tá aqui. O que vale para o adventista é o que está escrito ali, ó. São os seus dogmas que definem o que é um adventista e o que não é um adventista. Ok? Você pode fazer parte da adventista do sétimo dia sem guardar o sábado? Não. Seita. Por quê? Porque a salvação não é dada única e exclusivamente por Cristo. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. E se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então a salvação não é fundamentada única e exclusivamente, não é principalmente não, tá? É única e exclusivamente em Cristo. Ponto. O que é que o Testemunha de Jeová acredita sobre Trindade? Espírito Santo, escrito lá no livro da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, o Espírito Santo é escrito com letra minúscula, porque na ideia de Charles Taze Russell, da doutrina da Testemunha de Jeová, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Não é uma pessoa, não é Deus. Nós não vemos a palavra Trindade realmente na Bíblia, mas nós temos elementos e contexto suficiente para entender que o Espírito Santo é uma pessoa.
se manifesta como Deus. É Deus dentro de nós. Se não entendo dessa forma, dentro do princípio cristão aqui fundamentalista, aceita. Então, quando esse grupo, na sua doutrina, falha em um desses 5 pilares, aceita. Então, a pergunta é, o que a congregação cristã pensa sobre tal assunto? Um desses 5. O que a igreja fulana tal acredita? Por exemplo, perguntam para mim, né? Você considera a Igreja Universal uma seita? Eu digo não. Por quê? Porque no princípio doutrinário da Universal é lindo. Todos os pilares ali estão, ó, lindo. Agora, é uma igreja evangélica abarrotada de heresia. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Toda seita tem heresias, mas nem toda heresia está dentro de uma seita. Deu para compreender? Fala, Daiane. Não? Sim. Participei de tudo isso. Participei do pré-encontro, do encontro, pós-encontro, reencontro. Só não cheguei no desencontro. Mas, Darwin, eu entendi o que você falou, mas eu não consigo caracterizar como seita por causa desses pilares. O que caracteriza a igreja não é se ela faz um encontro ou não faz um encontro. Não é se ela veste roupa amarela ou azul. Não é isso. Tem princípios que são fundamentais, que são esses que eu coloquei aqui. Agora, podem existir heresias ali dentro. A heresia, ela já é de característica mais particular. Então, ali dentro daquele grupo, o princípio doutrinário é bíblico. Mas aí tem um cara ali dentro, um pastor ali, que fala umas heresias, umas besteiras. Então, dentro daquele grupo tem heresia. Mas o grupo, ele não é fundamentado na heresia em si, né? que é a contravenção dos pilares aqui. Deu para entender essa pegada? Agora vem as características e alguns aspectos comuns entre as seitas. E aí não estamos falando dos pilares mais. Os pilares são esses. Fundamento. Agora, existem algumas características que uma vai demonstrar, a outra vai demonstrar um, o outro vai demonstrar outro, que é o que a Daiane estava colocando antes também, né? Por exemplo, geralmente os adeptos de seita... Antes de eu falar aqui, oi Lu, fale. Por sinais, porque você está falando por sinais, que eu não estou ouvindo nada. Se não liberar, Não está ouvindo? agora sim. Eu ia falar, italiano fala muito com as mãos. Você falou lá no comecinho, uma coisa que me deixou em dúvida, que tudo que saiu do cristianismo, lá dos primeiros, e já era considerado seitas, né? Então, eu entendi assim, que a católica pode ser considerada uma seita, porque tem esculturas de adoração, tudo. Se for assim, todas são uma seita, porque o que eu entendi na minha cabeça é que a única coisa que não era seita era aqueles cristãos que se reuniam em casas, em lugares, em campos. Porque Então, passou daí, teve templo,
E os tempos foram modificando tudo, foram pondo imagem de adoração, foram saindo completamente do contexto. Então, Lu, o que a gente precisa entender é que esses 5 pilares, eles dizem se é uma seita ou não. Outras coisas podem ser heresias que estão colocadas ali, ó, dentro do grupo. Uns acreditam, outros não, etc. Por exemplo, a questão de imagens, eu não posso caracterizar, eu não consigo caracterizar, né, a seita porque ela tem lá uma estátua. Não, porque muitas pessoas ali não colocam ela no lugar de Deus, não colocam ela como intermediador. Muitas pessoas colocam ali, ó, aquilo ali é só uma lembrança, para a gente entender que é uma pessoa assim, assim assada, tal, tal, mas nada mais. Pronto. Mas Agora, a todos doutrina tiveram origem, coloca. né? Oi? Todos tiveram origem na católica, né? Então, não necessariamente, né? Porque sempre houveram cristãos e nem sempre todos os cristãos eram católicos. Mas a primeira foi o católico, e dessa surgiu todas as outras, não foram? A primeira instituição, É, não, a maior, foi a católica. Não a primeira e nem a última. Mas a qual foi maior a por causa do primeira? Império Romano da época. Virou a Isso, religião Alexandre, oficial do governo, né, do imperador sim, da época. Mas tinham cristãos, sim, e continuou havendo cristãos fora dessa ideia católica. entendi. Obrigada. Então vamos lá. Características e aspectos comuns entre as seitas. Normalmente, o adepto de uma seita é doutrinado a fazer proselitismo. O que é o proselitismo aí? Ele começa a defender demais a sua religião ali, seu grupo. O adepto de uma seita aprende sua lição como quem decora uma tabuada. Pode pegar aí a galera do TJ. Hein? Sabe direitinho o que eles têm que falar ali. Ó. Segundo, geralmente as seitas são isolacionistas. Eles não têm relacionamento com os outros, não. É só entre eles. Eles estão certos e acabou. Todos os outros grupos são de Satanás, é do diabo, é tudo prejudicial. É assim que funciona. Terceiro, geralmente tem uma mensagem apocalíptica, profecias, etc. Vai ver eles falando principalmente sobre profecias do final do tempo. Nós sabemos o que vai acontecer, olha os sinais, né? E aí vem o pessoal de teologia na mesa que fica colocando aqueles vídeos do pessoal lá. Toda guerra que acontece, todo besouro que surge, árvore que cai, pronto. É uma profecia que está em Ezequiel, Isaías, Jeremias, Malaquias e tal. E sempre vai ter isso aí. Vamos aguardar como vai ser a próxima. Daqui a pouco tem outro, tem outro. E a minha resposta vai ser sempre a mesma. Quarto, eles são sempre os únicos que são certos. É o exclusivismo. Eles têm a verdade absoluta. Eles são a igreja do santo dos últimos dias. Não é que eles fazem parte da igreja, eles são a igreja dos santos dos últimos dias. É a igreja, é única. Você está pensando o quê? Você acha que eles são pouca merda? São nada, são muita merda. Exato. É isso aí, velho.
Sim. Eles são os escolhidos, os testemunhos de Jeová, eles são a comunidade exclusiva dos salvos. Eles são as testemunhas de Jeová. Congregação Cristã no Brasil, eles são os chamados por Deus. Ó, fica tranquilo, você está o quê? Na outra igreja? Se você foi chamado, Deus vai te chamar para vir para cá. Se você é o escolhido, Deus vai te chamar para vir para cá. Eles falam assim, fica tranquilo. Não vamos discutir nada. Se você é o escolhido, Deus vai te chamar para vir para cá. É assim que acontece. Embora, no caso da congregação cristã no Brasil, o fundador não era assim, tá? Ele não ensinava essas besteiras não, tá? É o Louis Francescon. Ele é italiano. Era um cara, gente boa, cristão de verdade, pelo menos o que transparecia. Não tinha nada desses besterol. Quando ele morre, muda tudo. Ok? Outra, 5. Tendências ao esoterismo. Sabe o que significa esotérico? Vou resumir para vocês de uma forma mais simples. Que falar é misticismo também fica difícil para definir, né? O que é na prática, né? Mas na prática, o esotérico é o conhecimento secreto e ao alcance de poucos. Só algumas pessoas é que conhecem esse negócio. Isso é o esoterismo. Sabe aquela igreja da revelação? A Ellen White. Vocês não conhecem a profecia da Ellen White. 6. O controle do líder sobre os adeptos. É o cara. O autoritarismo, né? De uma figura. É uma figura que é o ponto central. Vocês acham mesmo que se no Jogados para Fora, quando a gente estava com Jogados para Fora, se eu quisesse, eu teria montado um grupo forte pra caramba. Ia ter gente que ia morrer por mim. Porque o ser humano quer alguém. Ele precisa de alguém. A maior luta que a gente tem é não precisar de outro. É quebrar esse cordão umbilical que eu sempre preciso de alguém para me apoiar. Eu sempre preciso de alguém para ser minha muleta. Eu preciso de alguém que é o meu ali, ó. O meu estandarte. Eu preciso. O ser humano quer alguém. Ele quer um salvador. Que ele possa ver. Eu não estou falando de ter uma boa referência, de seguir alguém. Eu estou falando sobre isso. Nós precisamos, né, de discipulado, precisamos de boas referências, pessoas que nos influenciam, de líderes, ok. Mas dentro dos princípios de Deus. Dos Jogados, mas quantas vezes me procuraram para... Eu falei, olha, é melhor acabar do que se tornar mais um grupo que vai ficar na minha dependência, porque é isso que acontece. Toda seita tem um chefe. E o pessoal fica esperando o que esse chefe vai fazer. O que ele vai falar? Que agora, o que a gente tem que fazer agora? É uma característica, toda seita tem isso. Sabe por quê? Porque quem não tem relacionamento com o Espírito Santo não vai tomar iniciativa, ele vai precisar que o outro faça isso. A igreja cristã, ela não é fundamentada numa pessoa, a não ser Cristo. Ela é livre. Ela tem dons. Ela tem talentos. E elas agem, elas fazem, elas vão, elas erram, elas acertam. E aí vão se encontrando e vão definindo as funções de cada um. Então eu tenho a minha função, você tem a sua, o outro tem a dele e tal, e pronto. E cada um vai respeitando a função do outro, mas ela é livre. E por ser livre, ela é útil. Ela avança. Agora a igreja evangélica não sabe o que é isso. Ela não vai conseguir nunca fazer isso. Nunca. Ela precisa do Papa. Qualquer lugar que você for, precisa do Papa. Tira o Papa dali, o pessoal fica perdido, não sabe o que fazer da vida. Fala para mim,
Se nós somos cristãos e temos Espírito Santo, como é que eu fico perdido se sair uma pessoa? Que igreja é essa? Isso não é igreja. Que vida é? Isso não é vida cristã, gente. Isso é uma vida religiosa, de seita, que precisa de um ditador ali que fale, que me ameace, que fale, se você não fizer, você vai para o inferno. O devorador vai te matar, te arrebentar, te estraçalhar. O medo gera o quê? Fidelidade, compromisso, responsabilidade. O medo gera isso. E você acha mesmo que se eu não quisesse, não tinha gerado medo de um monte de gente? A coisa mais fácil. A maioria é tudo carente. Tudo carente. Era só eu começar a falar mal de um monte de igreja, um monte de gente aí, estabelecer as minhas regras aqui e meter medo em você. Pronto. Usando a Bíblia, claro. Fácil. Simples. Moleza fazer isso aí. A gente já está aí ó, com centenas de pessoas seguindo. Você pode ter certeza que já está entrando muito dinheiro nos meus projetos. Uhul! Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Mas é fácil fazer isso. É simples. Sétimo, doutrinas inconstantes. Pega a Adventista do sétimo dia aí. Você vai ver as profecias da Ellen White. Os caras tentam hoje fazer malabarismo para explicar. Porque ela fez profecia que deu errado. Aí os caras, não, mas o contexto não é esse, porque não sei o que tem. Ih, camarada. Muda. Conforme vai mudando o tempo, eles vão mudando a doutrina. Vão mudando os fundamentos do grupo. A Assembleia de Deus, há 50 anos atrás, falava que a televisão era o quê? Do diabo. É o Satanás. Tem antena na casa, é o chifre do diabo. A congregação cristã, até uns anos atrás, falava isso. Até eles começarem a transmitir as coisas na televisão, na internet, no rádio. Aí agora já é uma ferramenta de Deus. É assim, vai mudando. E essa é uma bênção que eu procuro manter na minha vida. O meu discurso em relação à palavra, ao evangelho, é o mesmo desde 2001. Pega uma mensagem minha gravada na época, daquela época lá e hoje, é a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma novidade para contar para ninguém. Nada. Eu só tenho o quê? Eu só consigo testemunhar aquilo que já é antigo, que já é. Não tenho novidades, revelações novas e etc. Não tenho. Mas aceita, os seus adeptos sempre vão querer novidades. Só que elas são adaptáveis, né? A todo momento tem que adaptar, porque fala uma coisa agora, vai dar errado ali na frente, ele tem que consertar, aí fala, vai dar errado e etc. E assim vai. Pode ver. Presta atenção, gente, essa galera aí que está aí na internet fazendo essas coisas, eles usam o mesmo texto de profecia um ano, no ano seguinte, com 10 tipos de acontecimentos, eles usam o mesmo texto. E ninguém percebe. Gente, ninguém percebe. Esse texto de Ezequiel que vocês colocaram lá, meu Deus do céu, eu já vi esse texto aí num monte de acontecimento que já teve. Texto de Isaías. E ninguém percebe. Impressionante. Mas é assim que acontece. Oitavo, usam falsas interpretações. São as heresias que a gente colocou. Nono e último. Rejeição ao Cristo. Usa Jesus, mas rejeitam o Cristo. Rejeitam ele como centro, como único e suficiente. É Jesus, mais o sábado e a Ellen White. É Jesus, mais o véu e a oração de joelhos. É Jesus, mais a sentinela. É Jesus, mais a igreja católica, a história da igreja, etc. É Jesus, mais o... É Jesus, mais... E assim vai.
Quando perguntam para mim, que igreja você é? Não, eu sou da igreja de Jesus. Não, mas tá, mas qual igreja? Sou um cristão, cara, de Jesus. Né? Tem comunhão com os irmãos e tal, mas não frequento nenhuma denominação, não. Um soldado sem quartel? Como? Entende? Jesus não é suficiente. Senti isso quando fiquei internada, porque lá você tem que colocar que religião você é, né? Aí eu coloquei cristão, mas que religião? Vai se eu morresse lá, eles tinham que fazer alguma coisa, né? E é difícil, viu? Para mim já foi difícil, hoje não. Hoje a minha convivência é com o mundo mesmo. Primeira vez que fui chamada de desigrejada, nem sabia, assim, só soube por você, isso aqui, por você. É assim, eu não sabia que ia doer tanto. Doeu, foi uma palavra que me dói. Hoje não, mas naquela época me doeu muito. Parecia que eu era assim, a mesma coisa que me chamasse de vadia, Sim. de é uma coisa impressionante como aí a gente vai mudando, né? A gente vai adquirindo a sabedoria, como tratar com esse povo, que é uma ignorância terrível. Sim. No material de vocês, vocês vão ter aqui muitas outras coisas. O material que a gente vai disponibilizar depois para quem quiser adquirir, por escrito. Agora, por que você acha que uma seita prospera? Ela avança, ela tem sucesso, ela dá certo. E você acha que uma pessoa vai para um grupo desse, por exemplo? Procurando apoio e acaba sendo presa por medos. Sabe qual é o principal ponto? Sabe que a grande esmagadora maioria vai para um grupo assim? Pela amizade. Amizade. Relacionamento. Eles se sentem tão pertencentes junto com os outros. Percebe as suas similaridades agora. O que nós temos em comum agora. Nós temos algo para lutar juntos. Nós temos o mesmo linguajar, os trejeitos, vamos no mesmo lugar. É a amizade. Se o cristão, vou colocar aqui, se o evangélico tivesse o mínimo de poder de raciocínio lógico, não estou falando que precisa ser um QI de 180, não. Mas é o mínimo. Já teria compreendido que pessoas, por exemplo, vão para um Umbanda levado por amigos, geralmente, por um conhecido. Vão para religiões buscando no desespero. Por exemplo, vai para o kardecismo no desespero, levado por alguém que conhece. Mas a igreja evangélica ela não entende isso. Sabe por quê? Porque ela é tão quanto os outros. Porque ela não quer relacionamento. Não quer. Mas é aí que muitos grupos que nós chamamos de seita, dentro dessa ótica cristã, eles superam, porque eles têm relacionamento em muitos lugares. Aí a pessoa pode nem gostar de muita coisa que acontece lá, mas fica. Por causa das amizades. Ah, eu não acredito nisso. Eu já vi muitas vezes isso. Eu não acredito nada disso, não. Mas, sabe, se tão bem. A gente sai junto, faz isso, aquilo e tal. Ela fica, pô, se eu sair de lá, vou perder meu grupo social. Esse é um ponto. E a vida cristã, ela deve ser feita em comunidade também. Mas esse é um desafio que nós precisamos superar e viver, e fazer. Pode falar, Dani. Pelas características de seita, dá para enquadrar muitas igrejas evangélicas aqui também. Pelas características, né, Everton? Sim, sim, sim. São coisas que eles usam muito, né? Sim.
Muitas igrejas evangélicas, elas têm características de seita. Eu não Isso. afirmo que são, mas Não tem os elas demonstram pilares. várias características. Não tem os pilares, mas as características se enquadram bastante. Sim, com certeza. Eu quero abordar aqui com vocês um pouco sobre os ismos religiosos. Isso aqui está no material de vocês de forma espetacular, o material, e eu vou abordar rapidamente aqui, só para vocês entenderem o que eu vou dizer. Eu vou ler aqui um trechinho, está escrito assim, olha, a busca do saber por parte do homem é conhecido teoricamente por filosofia, de philos, significa amigo, ok? Ou amante, e sofia, que significa conhecimento. Então, é o amigo do conhecimento, é aquele que ama o conhecimento, o saber, ok? Então, forma esse adjetivo aí substantivo. Filósofo, aquele que ama o saber, o amigo do conhecimento. A filosofia, segundo a tradição, que remonta a Aristóteles, começa historicamente no século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor. Entretanto, sabemos que o ser humano começou a filosofar desde que intentou o seu coração se afastar de Deus, lá em Gênesis. Quer dizer, ali ele buscou conhecimento, ok? Dentro dessa ótica da filosofia, ali ele buscou conhecimento. Então, a ideia de filosofia começa ali para a gente. Infelizmente, o pensamento humano, no intuito de descobrir e redescobrir sua natureza, origem e razão de ser, tem criado os ismos, que na realidade afastam cada vez mais a criatura do seu Criador. Sufixo nominal de origem grega que exprime ideias de fenômeno linguístico, sistema político, doutrina religiosa e sistema filosófico. Então, ismo é esse sufixo de origem grega que tem a ver com esse sistema político, doutrinário, religioso ou sistema filosófico. Então, quando você fala em hinduísmo, islamismo, cristianismo, então tudo tem ismo, né? Tem a ver com isso, ok? Esse ismo significa que ali há um conjunto de ideias, de fenômenos, de sistemas, de conceitos, doutrinas. Ok? Então, quando a gente fala em cristianismo, nós não estamos falando dos cristãos. Deu bug agora, não? Deu bug. Vamos lá. Jesus não era parte do cristianismo. Cristianismo é um sistema que foi montado a partir de um Cristo. Então, cristianismo não foi Deus que fundou, foi o homem. O homem montou um sistema usando o Cristo e ele chama de cristianismo. Entendeu? Então, o ismo quer dizer, há um sistema criado pelo ser humano para aquilo ali. O hinduísmo é um sistema criado por causa da questão hindu, dos hindus. O islamismo é um sistema, por causa do ismo, é um sistema criado por causa do Islã. Então, o Islã, a gente vai buscar o que é o Islã. Então, existem muitos ismos. O ateísmo é uma crença, é um sistema criado daqueles que não acreditam num Deus pessoal. O agnosticismo, existe uma diferença de agnosticismo e gnosticismo. Vocês vão entender de onde eu quero chegar com isso. Vou explicar de forma bem prática para vocês agora. Ó. Agnosticismo. O que é que significa agnosticismo? Significa que você não pode crer. Só isso. Não pode crer. Então você não pode dizer que Deus existe porque você não pode provar que Deus existe. Não dá para crer. Não pode provar que ele existe. Mas você também não pode dizer que Deus não existe porque você não pode provar que ele não existe. Não é um objeto de ciência, Deus.
Então, eu sou agnóstico, porque eu não posso acreditar que existe relação de algo pseudo divino aí com a matéria. Não há contato entre. Se existe um mundo espiritual, a matéria não tem contato com isso. Ponto. Então eu sou um agnóstico. Ok? O gnosticismo já é diferente. O gnosticismo é a mortificação da matéria para que haja evolução espiritual. Então vamos lá. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu digo assim, eu vou fazer um jejum de 24 horas, porque se eu fizer um jejum de 24 horas, eu vou agradar a Deus, e eu vou ficar mais poderoso, e Deus vai fazer algo que eu preciso que Ele faça. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu vou mortificar a minha matéria, o meu físico, para que haja uma evolução espiritual na minha vida. Em outras palavras, eu estou dizendo, sou gnóstico. Então, esses ismos, essas crenças, sistemas de crenças, estão inundando cada vez mais a igreja evangélica. E nada disso tem a ver com o contexto fundamental bíblico. Tem muitos ismos. Você vai conhecer o animismo, asceticismo, ateísmo, ceticismo, deísmo, dualismo, ecletismo, epicurismo, empirismo. Oh, empirismo, gente. O empirismo acontece muito dentro do contexto evangélico. O que é algo empírico? Vocês já ouviram falar em empírico? O que é o empirismo? Eu experimentei, por isso é verdade. Empirismo. Se você der 3 pulinhos, 7 horas da manhã, recitando o Salmo 23, Deus cura. Por quê? Porque uma vez eu fiz isso e eu fui curado. Pronto. Então não é a Bíblia que me orienta sobre os valores e princípios, mas é a minha experiência. Aconteceu comigo, então pronto. É a verdade. Uhul! É assim que Deus faz, irmão. Vamos lá. Empirismo é uma doutrina que é fundamentada na sua própria experiência pessoal. Entende? É um sistema de crença que está dentro do mundo evangélico de forma assim estarrecedora. Tem muitos ismos, então, que fazem parte. Esoterismo, espiritualismo, estoicismo. Eu gosto muito de várias ideias estoicas, inclusive, né? Mas não significa que defendo a crença em si. Evolucionismo, humanismo, liberalismo, materialismo, monismo, panteísmo, a crença em vários deuses, né? Pietismo, pluralismo, politeísmo, a crença em vários deuses. Desculpa, politeísmo, a crença em vários deuses. Panteísmo. Vocês já viram um adesivo num carro? Escrito assim, ó, tudo Deus. Já ouviu? Nunca? Pô, milhões de carros no Brasil. Tudo Deus. A ideia panteísta é que Deus não é uma pessoa. Tudo é Deus. E Deus é tudo. As plantas, animais, tudo é Deus. Panteísmo. E tem evangélico com um adesivo lá, tudo Deus. Em tudo você pode enxergar Deus. Isso é panteísmo, gente. Os hindus creem nisso. A religião hindu, os hinduístas acreditam nisso. Mas muito evangélico também vai por essa onda. Então tem muitos ismos por aí. Universalismo. Já ouviram o Ed Renekiewicz falando a respeito de que todo mundo é salvo? Todo mundo é salvo. Universalismo. Jesus morreu para todo mundo. O fato de Jesus ter morrido na cruz
Pronto, todo mundo já está para o céu já. Uma ideia universalista. Ok? Bom, fechando apenas, é que existem muitos, ou milhões de tipos de crenças. Eu não preciso conhecer todas, você não precisa conhecer todas. Por isso que conhecer os fundamentos bíblicos, o contexto bíblico é importante e chega a ser, na verdade, é fundamental, né, para uma vida cristã saudável. Porque são tantos conceitos que existem por aí, que a nossa cabeça fica até zonza. E você vê que, olha, eu poderia pegar e citar N exemplos práticos daquilo que acontece dentro da igreja evangélica e passa reto. E são ismos. São crenças de tantas outras religiões. Tem muitas crenças da Umbanda que a igreja evangélica pratica. Então, quer dizer, quando eu falo sobre algumas questões mais pontuais, né? Por exemplo, abordando em lives, internet e tal, hoje vocês começam a entender um pouquinho por que eu falo certas coisas. Não é jogando assim, não é porque eu tenho raiva da igreja evangélica, não é isso. É porque é uma heresia. É porque não faz parte daquilo que Cristo nos ensinou. O que Jesus nos ensina é tão mais simples. Tão mais simples. E para fechar, e aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ok? Antes da gente encerrar o nosso encontro. Mas eu não seria de nenhuma religião se um dia eu falasse assim, quer saber? Não quero mais nada. Eu nunca seria de nenhuma dessas religiões ou seitas. Nunca. Porque não tem a mínima lógica eu fazer parte desse tipo de coisa. A conta não fecha em muitos aspectos. O que eu chegaria assim, olha, se eu um dia cogitasse não ser cristão, vamos dizer assim, eu estaria o único ponto de crença assim que eu teria algum tipo de pensamento para mim seria o agnosticismo, aquele que eu falei ali há pouco, que é o quê? Não existe contato, pode haver aí Deus, céu, tudo e tal, mas não há contato da matéria com esse mundo espiritual. É só depois que eu morrer que eu vou descobrir se realmente isso acontece ou não. Estou dizendo que eu creio nisso, né? Estou dizendo que é o único que poderia fazer um pouquinho mais de sentido só. Porque as outras questões é muita besteira, gente. Então pare e reflita um pouquinho sobre a importância de você conhecer mais as Escrituras, ter uma relação pessoal com Deus mais saudável, conversar mais com Deus, alimentar mais a sua alma. Porque senão você vira algo fácil para esse mundo. E o que o diabo quer? Ele quer te colocar muitas crenças. Ele quer que você tenha dúvida. Porque a fé é o quê? É a certeza. E quando você vê um leque de opções, normalmente te incita a ter dúvidas. E a dúvida é a fé do diabo. Se a fé de Deus é a certeza, qual é a do diabo? É a dúvida. O diabo é um ser antagônico a Deus. Mas ele não é antagônico em relação ao que é visual. Ele é antagônico nos seus valores, nos seus princípios e é antagônico nos seus objetivos. Deus tem um objetivo de se aproximar de nós. O diabo tem um objetivo de nos afastar de Deus. Só isso. Esse é o ponto central. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma perguntinha? Fica à vontade aí que nós temos aqui 3 minutinhos. Só uma sugestão, a gente já falou disso, acho que numa live. Eu não sei se todo mundo já assistiu, né? Já que a gente está falando do diabo, de manifestação, o filme Nefarious, o filme Cabeça. Isso aí é punk, viu? Eu assisti 3 vezes
para captar, para pegar coisas, porque é uma fala muito rápida, Sim. é muito bom. Esse filme é funk, vou falar para vocês, viu? Tá bom, fica a dica aí da Daiane, então. Everton. Muita informação hoje, gente? Oi, Everton. Hein? Oi. Pode falar, Regina. Na próxima aula, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre empirismo. Eu achei interessante, é algo assim que eu acredito que a minha família tem muita gente que tem isso Se imprimido a dentro sua deles, família sabe? é evangélico pentecostal, com certeza empirismo é o ponto central Tá deles. lotado, com certeza. Depois, se puder falar mais. Não existe um pentecostal que não seja empírico. Impossível. Okay? Aquilo que Começa com a você doutrina do batismo com o Espírito Santo. Todo pentecostal acredita que falar em línguas é batismo com o Espírito Santo. Isso é empirismo. Alguém falou em outras línguas, pronto, é doutrina agora. Ok? Mas o texto de Atos não diz isso. E Aquilo que você falou, que as pessoas procuram se unir e a carência leva a ficar no grupo. Toda vez que eu venho para casa, tem uma igreja metodista aqui e está escrito bem grande no muro: uma família para pertencer. temos que montar slogan, né? Para a gente gerar sentimento de pertencimento, gerar necessidade e ser a resposta, né? Vamos criar o simplismo, então? Mesmo. Muito bom. Oi, Nerd. Então tá bom. Darwin chamou a nossa atenção aqui. Vambora, gente. Deus abençoe vocês. Beijo no seu coração. A gente Boa conversa lá noite. no grupo, então. E semana que vem tamo junto. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tá.